A saúde intestinal é um dos pilares da produtividade dos suínos. Em meio a tantos desafios, redução do uso de antibióticos, dietas mais precisas e exigência por desempenho, o equilíbrio do pH surge como um ponto-chave para o sucesso. No episódio de hoje, vamos entender como os acidificantes ajudam a manter esse equilíbrio e qual o verdadeiro papel deles na fisiologia e no manejo dos animais. Temos conosco uma convidada mais que especial, que vai nos ajudar a explorar esse tema com uma visão prática e atual. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Granja 360. Mais um ano que se inicia. Vitor, que honra estar aqui com você em mais um ano, cara. Que bacana. Valeu, Léo. Tamo junto, cara. Que legal. Tamo junto. E hoje mais um ano, 2026. Ano de Copa do Mundo, hein? Ano de Copa do Mundo, cara. É isso aí. E para falar de um tema muito especial, né, cara, que é o pH da coragem. A jornada dos acidificantes na saúde intestinal dos suínos. Maravilha. Leonardo, esse tema, à primeira vista, parece ser simples, né, cara? Mas ele é fundamental quando a gente fala de impacto econômico, impacto de saúde intestinal dos animais, da suinocultura. Então, tenho certeza que esse assunto hoje vai ser uma aula para quem está no campo, tanto o produtor rural quanto o pessoal da área técnica, né? Não é mesmo? É isso aí, com certeza. Tenho certeza que vai agregar muito, como a gente fez em todo o ano de 2025, trazendo conhecimento para o público, trazendo pessoas que conseguem realmente transferir a partir da tela, a partir do áudio, conhecimento para quem está no dia a dia, para quem está se formando na faculdade, quem está entrando na faculdade, quem está no escritório, quem está no carro, nas granjas. São conhecimentos que agregam, né, Vitor? E levando esse conceito de educação continuada à frente. Antes de começar, siga o Granja 360. Instagram é @granja.360. No Spotify e no YouTube é Granja 360. Ative o seguir e vem com a gente. Vitor, e sem mais delongas, vamos lá. Vamos apresentar então a nossa convidada. Então, ela que é médica veterinária, formada pela UDESC, com doutorado em sanidade avícola e especialização em produção, tecnologia e higiene de produtos de origem animal pela URGS, com ampla experiência em microbiologia, sanidade animal e assuntos regulatórios junto ao MAPA. Ela atua como responsável técnica e head de desenvolvimento e inovação na American Nutrients, liderando projetos que unem ciência, tecnologia e sustentabilidade para impulsionar o agronegócio. Daiane Carvalho, seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast Granja 360. Muito obrigada pela disponibilidade, por eu estar aqui hoje com vocês. Parabenizar vocês também por mais um ano aí levando conhecimento para todo o público da suinocultura, para os profissionais, os estudantes, os produtores. Realmente o papel que vocês cumprem aqui é muito importante. Parabéns aí por mais esse ano aí de dedicação à suinocultura. Nós agradecemos, Daiane. É uma honra ter você aqui conosco. A gente sabe que é uma agenda apertada, corrida, mas a gente conseguiu. E assim, vamos falar um pouquinho da tua trajetória. O Leonardo comentou um pouco sobre o teu currículo, mas se você puder colocar um pouco mais de história nesse currículo, contar um pouco como foi a sua trajetória e como que você chegou até a suinocultura. Muito bem. Bom, eu estou na American Nutrients já há quase 7 anos, né? É uma jornada aí que, ao mesmo tempo, ela é longa, mas passa tão rápido e a gente aprende tanto durante essa trajetória. E eu finalizei meu doutorado em 2019 e já entrei na empresa, né? Então, fiz vários projetos durante o meu doutorado já com os produtos da American, o que também possibilitou, né, eu ter a oportunidade de estar trabalhando na empresa posteriormente. E a minha jornada na suinocultura, ela começa, né, justamente no sentido de desenvolvimento dos produtos, né, e todos os estudos, todos os projetos que a gente vem desenvolvendo para a validação dos produtos. Então, hoje a minha atuação ela é mais focada ao desenvolvimento dos produtos voltados à nutrição animal,
trabalho com várias espécies, dentre elas suíno, né? Suíno foi o primeiro produto, né, para a espécie a qual eu desenvolvi, e com o conceito de saúde intestinal, acidificação, que é o tema que nós vamos falar um pouquinho hoje. E realmente é uma área que eu gosto bastante, é uma área realmente que é um xodó, né, para quem trabalha, sabe, e é muito gratificante, né, ao mesmo tempo. Então, hoje eu trabalho com todos os testes de validação dos nossos produtos, né, toda essa parte de suporte também a essas validações regulatórias do ponto de vista de comércio internacional. E aí a gente vem cada vez mais aí ganhando experiência, aprendendo, né, e se aprimorando cada dia mais aí dentro das nossas atividades. Ô, Daiane, houve algum momento ou alguma situação a campo, assim, que te fez enxergar um potencial dos acidificantes de forma diferente? Tu comentou que trabalha nessa elaboração e criação de novos produtos. Como que você chegou nessa questão dos acidificantes? Então, quando a gente está nesse processo de formação, né, desde o mestrado, doutorado, a gente sempre escuta muito, não, a gente precisa pensar em soluções alternativas para reduzir o uso de antimicrobianos dentro do processo de produção animal. E aí isso acaba virando um mantra para a gente, né? E quando a gente entra, de fato, e começa a trabalhar com a realidade de campo, a gente vê que realmente isso é uma premissa e isso realmente é uma realidade. Então, a função dos acidificantes, ela vem muito mais do que esse conceito de acidificação. Ela vem muito voltada à saúde intestinal, né? Então, todo esse potencial que esses produtos trazem, não só em termos de desempenho, mas também de performance em termos de bem-estar animal, né? Para trazer um produto de qualidade, eu acho que isso é o que rege, né? Tanto o uso de acidificantes, como também de outras alternativas que o mercado vem explorando aí nos últimos anos, né? Zooprofit, transformando as bases da natureza em inovações tecnológicas para a produção animal. Com a gente, no Granja 360. Que bacana, Daiane. E para quem está nos ouvindo, que ainda tem um pouco de dúvida sobre esse termo acidificantes, como que você descreveria? O que são exatamente os acidificantes e como que eles agem ali no organismo do suíno, principalmente ali no trato gastrointestinal? Bom, então, o que são ácidos, né? Quando a gente volta lá da química, né, e a gente vai pensar lá na época do colégio, o que são os ácidos, né? Então, ácidos geralmente são componentes que vão reduzir o pH, né, do meio, de uma solução, enfim, do meio em que eles estão inseridos. E os ácidos, eles podem ser tanto orgânicos, que são aqueles que contêm uma molécula de carbono, como inorgânicos. Então, os ácidos orgânicos e inorgânicos, eles já são amplamente utilizados hoje na nutrição animal, justamente com esse propósito de baixar o pH. Né? Então, quais são as consequências desse processo, né? Então, a gente tem, por exemplo, ácido cítrico, ascórbico, lático, propiônico, butírico, né? A gente hoje tem uma gama de produtos aí no mercado. Temos também o ácido fosfórico, né? Um ácido inorgânico, outros ácidos inorgânicos, ácido clorídrico, que é o próprio ácido estomacal também. Então, são conceitos que hoje a gente traz para dentro da nutrição justamente com esse viés de baixar o pH, e de duas formas muito diferentes, né? Então, tanto pelo efeito bacteriostático quanto bactericida que esses componentes possuem, né? Em função da própria característica química deles, de pKa, de constante de dissociação, que são características intrínsecas a essas moléculas. Que legal. E quando você traz essa questão de abaixar o pH, de fazer o controle do pH, o que realmente nós estamos buscando dentro do animal quando nós falamos de pH? Quando a gente pensa na fisiologia digestiva do suíno, da ave, né, enfim, dos monogástricos em geral, quando a gente utiliza um acidificante, seja ele via água, seja ele via ração, o grande objetivo na verdade, são conceitos diferentes, mas o foco principal é principalmente controle entérico, né? Lembrando que um acidificante via água, ele tem um propósito um pouco diferente quando a gente pensa em relação a um ácido via ração, né? Então, um ácido via água de bebida, geralmente ele tem uma função
Primeiramente, melhorar o funcionamento do cloro, né? Então, hoje nós já sabemos que para ter uma eficiência, a potencialização desse efeito antimicrobiano do cloro, nós precisamos que a água esteja num pH entre 3,5 a 7. Né? Então, a gente consegue, com isso, melhorar o funcionamento, aumentar a concentração de ácido hipocloroso e, consequentemente, esse potencial biocida. Outro lado muito importante é a questão do aumento da digestibilidade dos nutrientes. Então, quando a gente acidifica via água de bebida, um dos grandes objetivos é você melhorar a digestibilidade, porque você vai ao encontro da fisiologia do animal, que é um estômago de um pH mais baixo, né? Você potencializa a ação de enzimas digestivas, isso potencializa também os processos digestivos, melhora a absorção de nutrientes, favorece a microbiota benéfica, né? Justamente porque você está dando o ambiente adequado para esses micro-organismos bons se multiplicarem. E outro ponto, uma água acidificada geralmente resulta em estímulo de consumo, né? Principalmente pensando no suíno, que é um animal extremamente sensível ao paladar, a gente precisa, né, com o processo de acidificação, usando blends adequados, palatáveis, a gente vai estimular o consumo de água, consequentemente, nós estimulamos o consumo de ração e temos aí, então, uma melhor performance. E aí, pensando no ácido via ração, o conceito já é um pouquinho diferente. Ele é muito mais focado no controle entérico. Né? Então, a gente não utiliza ele necessariamente para baixar pH de trato digestivo. Né? Quando a gente pensa em baixar pH, um ácido via ração baixa 0,2, 0,5 pontos de pH. Isso é nada. O grande efeito dele é justamente no controle entérico. É nós chegarmos com ele lá no intestino para que ele promova esse efeito biocida que a gente busca. Sim. A gente pode falar que os acidificantes, eles são moduladores de microbiota ou ele também vai muito além disso, Dani? Eles são moduladores de microbiota, isso já é comprovado, né? Hoje nós temos também dentro do nosso grupo de trabalho, nosso grupo de pesquisa e desenvolvimento, juntamente com a nossa equipe técnica de campo, a gente vem também desenvolvendo vários trabalhos focando nessa questão de controle de enterobactérias e sim, hoje a gente tem trabalhos de metagenômica, trabalhos de avaliação microbiológica convencional e a gente realmente tem, né, essa modulação de microbiota, o controle desses patógenos a nível de intestino, salmonella, Escherichia coli, Clostridium, né? E, além disso, hoje a gente já sabe que os acidificantes, eles desempenham um papel que vai além do controle entérico da saúde intestinal. Então, controle de estresse oxidativo, né, redução desses fatores que vão desencadear a inflamação. Então, tudo isso a gente consegue também possibilitar com o uso da acidificação. Auster, precisa e ágil. Parceria que acelera resultados, aqui no Granja 360. Ô Daiane, você comentou uma coisa importante. Muitas vezes a gente está no campo no dia a dia e aí vai explicar alguma coisa para um produtor, um extensionista novo, e às vezes surge realmente essa dúvida de tem o acidificante na ração, tem o acidificante na água, os dois têm a mesma função, cada um tem uma função diferente, tem um objetivo diferente. Tu comentou isso daí. E realmente eu acho que vale a pena a gente explorar, né, Leonardo? Porque surge essa dúvida, né? Não, eu tô com um ácido na ração, então eu preciso ter na água, enfim, e vice-versa. Qual que é ali o ponto principal, a diferença, né, entre o ácido na ração e o ácido na água, para que a gente consiga explicar isso para o nosso produtor? Perfeito. São conceitos diferentes e Exato. Propósitos totalmente distintos. Exatamente, olha só. Isso é interessante. Então, são propósitos muito diferentes. Então, o que acontece? Um ácido via água de bebida, né? Primeiro é importante falar, hoje não se trabalha com um ácido, né? Hoje os produtos comerciais são blends de ácidos, né? E aí, quando a gente pensa em um ácido via água de bebida, a importância de se trabalhar com blends, ela é muito maior. Porque, geralmente, os produtos via água, eles são à base de ácidos livres, né? Os ácidos livres, eles sofrem influência do pKa, né? Que é aquela constante de dissociação que a gente ouve falar lá da química. Então, o que isso quer dizer? Que em determinadas faixas de pH, um ou outro ácido vai se dissociar, vai liberar os íons de hidrogênio. E isso faz com que ele tenha um efeito bacteriostático.
né? Que é hoje o que a gente visa, principalmente quando a gente pensa em controle microbiológico com esse uso via água de bebida, né? Então, através da liberação desses íons de hidrogênio, nós conseguimos, além de baixar o pH do trato digestivo, inibir o crescimento e a multiplicação de algumas enterobactérias, né? Isso é fundamental. Hoje, o que acontece? Nós temos alguns produtos no mercado que, além de serem ácidos livres, eles são consorciados com outras moléculas, como, por exemplo, glicerol, sais de amônio. Isso confere uma certa proteção e aumenta a eficiência desses ácidos pensando em água de bebida, e a gente consegue um pouquinho lá de controle entérico também. E essa é a grande diferenciação. Hoje, basicamente, os ácidos via água de bebida, eles são focados nesse controle de inibição e crescimento bacteriano e baixar o pH do trato digestivo e potencializar o funcionamento do cloro. Então, são funções diferentes. Alguns desses blends têm um efeito biocida, outros não, né? Como é que a gente pode evidenciar isso? Através de testes laboratoriais. E o ácido via ração, o que acontece? Geralmente, a gente pega esses blends de ácidos livres e nós encapsulamos eles. Então, nós protegemos estes blends da ação do suco gástrico e dessa ação enzimática a nível de trato digestivo superior, fazendo com que a gente tenha ação direcionada no intestino. Então, o ácido chegando lá no intestino, na sua forma íntegra, sem sofrer influência do pKa, nós temos, de fato, o efeito biocida, que é aquilo que nós esperamos, né? Que é aquilo que a gente se propõe com o ácido via ração. Então, em resumo, pessoal, né, para a gente não confundir mais, ácido via água de bebida melhora a digestibilidade, melhora a questão de pH de água, funcionamento do cloro, né, tem o efeito bacteriostático majoritariamente. Ácido via ração, efeito biocida, controle entérico direcionado, né? Importante, a associação dos dois é um mundo perfeito. A gente tem um mundo perfeito, porque a gente está atuando em duas frentes, né? Então, hoje a gente já tem alguns produtos, por exemplo, que são a associação dos ácidos com moléculas de glicerol já fazendo com que a gente tenha essa proteção do pKa e ele atue em todo o trato digestivo, mas aí são produtos mais focados em ração, principalmente, né? Então, são basicamente as diferenças, né, e o conceito que a gente trabalha. Bacana. Maravilha. Ô, Daiane, muito se fala, pouco se define. Qual que é o pH ideal em cada uma das fases de produção? Então, o Leonardo atua mais maternidade, creche, eu fico mais para terminação. Sim. Mas qual seria o pH ideal em cada uma das fases? Então, essa é uma pergunta polêmica, né? E hoje a gente tem muita variação. Se a gente for buscar na literatura, a gente tem muita variação de indicação. Hoje, o que nós trabalhamos, basicamente, são faixas específicas, tendo como base um panorama geral de águas no Brasil. 90% das águas a gente consegue atingir esses parâmetros de pH. Então, geralmente, ali, maternidade, gestação, a gente procura trabalhar com pH ali entre 5, 6, né? E aí, pensando em maternidade, é um pH que permite a formação do coágulo caseoso do leite no leitão, ele ainda está com aquela produção de ácido clorídrico ainda muito primária, então a gente consegue ter, com a acidificação nesses níveis já, um bom desempenho. Fase de creche, a gente geralmente trabalha com pH mais baixo nas primeiras semanas, geralmente 3,5, 4. Isso tudo depende muito também do pH inicial da água. A gente sempre tem que ponderar esses pontos, porque a gente pode ter uma água com pH de 8, mas eu não preciso baixar até 3,5, né? Às vezes, com um pH de 5, um pH de 6 já vai me resolver, né? Os problemas já vão estar sendo resolvidos. Então, para terminação, um pH muito baixo, às vezes, vai dificultar a questão da conversão, né? O animal ele vai consumir muita água, vai consumir muita ração, não vai converter de forma adequada. Isso em linhas gerais, né? E aí vamos para algumas realidades que nós nos deparamos no campo, né? Vamos pegar água de mina, ou às vezes uma água de poço que tem um pH já em torno de 5, né? De 4,5, que hoje no Brasil a gente se depara com realidades de água de pH
4 até 12,5. Então, é uma variação muito grande. E quando a gente trabalha com águas com pH já muito baixo, então a gente tem que ponderar qual é o produto que eu vou usar para baixar esse pH. Qual que é o meu objetivo? Né? Eu tenho, de fato, qual que é o meu desafio? Eu quero melhorar consumo, quero melhorar a palatabilidade, quero melhorar a digestibilidade, ou eu tenho um desafio entérico? Então, isso também vai direcionar muito a questão do produto e o pH que vai ser ajustado considerando o pH inicial dessa água. Exato, o ambiente, ele é muito importante. Eu vou dizer porque, assim, nós temos um extensionista que atende na mesma região uma granja com pH de 5 e uma granja com pH de 10. Exato. Como que o técnico, o extensionista, o veterinário, usando um acidificante, existe algum indicador, algum ponto em que ele pode observar para ver se realmente ele está fazendo o trabalho correto nas duas granjas, que são duas realidades diferentes? Sim. O que ele deve observar, Daiane? Então, geralmente, quando a gente pensa nesse processo de acidificação da água e cloração, a gente sempre, é importante dizer, a gente precisa associar a acidificação com a cloração, é extremamente importante. Dentro desse contexto, né, a gente precisa... o que é o parâmetro adequado quando a gente pensa em acidificação e cloração? O ORP da água, né? O que é o ORP da água? Isso que eu ia perguntar. É o potencial de oxirredução da água. Então, nós sabemos que acima de 670 milivolts não existe micro-organismo que resista naquela água. É uma tensão, uma voltagem tão alta que os micro-organismos não resistem. E de que forma a gente obtém um ORP dessa magnitude, acima de 670? Associando a cloração com a acidificação. Então, quando a gente só clora a água, muitas vezes a gente não alcança esse ORP. Agora, com acidificação, sim. A partir do momento que a gente associa essas duas ferramentas, a gente consegue, de fato, ter uma água potável e própria para o consumo. Então, esse é um dos parâmetros mais importantes quando a gente pensa em acidificação e associação com a cloração. Guide, a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe em uma equipe de excelência. Juntos, de ponta a Muito ponta. interessante, porque muitas vezes a gente só pensa na acidificação ali, mais pensando no pH mesmo, né? Então, muitas vezes o extensionista, o técnico vai chegar na granja que tem um pH de 5, ele próximo a 4 numa creche, ele vai pensar já em não acidificar e não colocar nada na água. Mas a gente percebe com a Daiane falando aqui que vai muito além do que só redução de pH, né? Então, é muito sobre isso, saber escolher o produto ideal para aquela situação. Para aquele desafio, Isso. Exatamente. Então, a gente tem... Os produtos se comportam de uma maneira muito diferente. A gente tem produto que baixa muito o pH, né? A gente vê produtos que baixam um pouco o pH, mas tem um alto potencial mais biocida, né? Voltado mais a um controle entérico. Temos produtos que têm os dois vieses, né? Tem tanto esse potencial biocida quanto a questão de baixar o pH. Então, vai muito de fazer essa leitura, esse diagnóstico do desafio, e aí a gente optar pelo melhor blend, pelo melhor produto. Fazer uma curva de acidificação é fundamental, porque a partir do momento que você entende quanto de ácido você vai estar utilizando naquela água, naquela situação, você também consegue entender como é que o produto vai estar funcionando, como é que ele vai estar atuando. Né? Então, isso é muito importante também. Muito bom, Daiane. E a gente sabe, né, nem tudo é 100% eficiente, né? Então, você que atua com elaboração de produtos e tudo mais, a aplicação, tem algum momento que o acidificante ele possa vir a ser prejudicial para o lote? Talvez seja alguma coisa um pouco polêmica, mas eu queria trazer no sentido que, assim, minha avó já dizia, né? Tudo que é em excesso, até a água faz mal, né, cara? A água demais, ela pode fazer mal em excesso, né? Então, assim, nesses exemplos, o uso excessivo do acidificante, ou quando a gente já tem um pH muito baixo... Até porque, Leonardo, tem uma cultura, né? Tem um medo do produtor da questão da tal da úlcera, né? E às vezes o produtor, ele teve uma situação, às vezes nem foi, né? Sim. O processo do acidificante, mas ele associou aquilo com a doença
e ele acabou criando um receio daquilo, né? Preconceito, né? Então, eu acho- Um preconceito, na verdade, porque ele Preconceito, não entendeu o real motivo e o objetivo, né? Então, eu acho que assim, o sentido dessa pergunta é muito isso, tá, Daiane? Desmistificar Exato. qualquer preconceito que tem aí em relação aos acidificantes, o excesso e tudo mais. A gente sabe que a American trabalha com uma linha de pesquisa com muita segurança, né? E traz isso com muita clareza aí. Mas eu queria que você dissertasse sobre isso também. Com relação à sua pergunta, realmente ela é muito pertinente, né? E faz todo sentido. O que acontece? A gente realmente tudo que é demais é problema, né? Então a gente precisa sempre ponderar. O que acontece? Eu associar a acidificação via ração e via água é um mundo ideal, né? Claro, é perfeito, né? E isso na dose certa, considerando a avaliação do desafio, isso é totalmente viável, né? E, claro, traz grandes benefícios. Hoje, o que a gente geralmente preconiza em termos de cuidado com a acidificação, principalmente quando a gente pensa em água de bebida, com a associação com outros aditivos, por exemplo, antibióticos, né, com reações, talvez, né, tem produtos que reagem, principalmente o cloro, né, o cloro ele é muito reativo a antibióticos, mas a gente precisa geralmente ponderar nesses pontos, né, de questão de reação com outros aditivos, questão de dosagem, desde que bem manejada, desde que tudo bem acompanhado, a gente sempre vai ter o acompanhamento dos resultados de campo juntamente com a utilização do produto. Então, isso é fundamental para que a gente tenha sucesso dentro dos nossos protocolos de utilização. Excelente. E, Daiane, quais são os erros assim mais comuns que vocês enxergam no dia a dia, quando é indicado a acidificação? Você comentou sobre a mistura ali com outros produtos, antibióticos e tudo mais, mas existem outros erros que nós não podemos cometer quando se trata de acidificação? Com certeza, né? Outro ponto importante, utilização de ácidos com vacinas vivas, né, via água de bebida. A gente já sabe que tem algumas vacinas que são fornecidas via água. E o que acontece, né? Dependendo do blend que nós vamos estar utilizando, a gente pode estar inativando a vacina, né? Então, é importante também saber qual é o potencial, né, desse blend em relação à estabilidade da vacina que está sendo colocada ali junto na água. Outro ponto importante, a questão do tipo de ácido. A gente sabe que o suíno ele é muito sensível no paladar. E hoje já tem estudos demonstrando que tem alguns blends, né, que tem esse efeito de redução e restrição de consumo, porque eles ativam uma via do nervo trigêmeo do suíno e eles associam o acesso a uma água tratada com alguns blends a uma dor, a uma via da dor, e aí o animal tem a restrição do consumo. Isso acontece. Outro ponto é a dosagem desses ácidos. Então, hoje nós temos diversas formas, sistemas de dosagem, né? O que hoje é um conceito ideal, pensando em acidificação? É você utilizar o ácido via água de bebida, falando em ácido via água, você usar ele de forma contínua, durante todo o período produtivo do animal, né? Não apenas de forma spot em algumas fases. Por quê? Porque dessa forma você evita oscilações de pH e você mantém a fisiologia do animal de uma forma mais adequada, né? A questão da dosagem dos ácidos via sistemas de dosagem, ela também é um fator que a gente deve levar em consideração. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com sistemas que geralmente a gente tem a homogeneização do ácido e do cloro já na caixa d'água. Então, a gente chega lá na linha no galpão, o produto já está homogêneo e o animal está recebendo a mesma quantidade de ácido no início, no meio e no fim, né? Quando a gente pensa em dosadores de linha, que são instalados, né, muitas vezes depois da caixa d'água, a gente começa a ter alguns problemas de homogeneização. E aí nós temos variação de pH em diversos pontos do galpão. Então, isso acaba prejudicando o desempenho desse ácido. Então, o sistema de dosagem ele é fundamental. A gente precisa ter controle da dosagem do produto e da homogeneidade dele para que a gente tenha o melhor resultado.
American Nutrientes, solução é o nosso compromisso. Solidez que impulsiona a suinocultura. Ô, Daiane, como que você enxerga, falando um pouco, olhando para frente, né? Como que você enxerga a evolução dos acidificantes nos últimos anos? E até uma pergunta que eu faço, ainda há espaço para inovação nesse campo? Você que vem nesse processo construtivo, né, de criar novas soluções, mesmo sendo um assunto, assim, um aditivo já consolidado, ainda tem espaço? Tem espaço, sim. A gente vem observando isso aí ao longo dos últimos anos, a evolução de consórcios de ácidos com pré-bióticos, com probióticos, com enzimas, o próprio uso dos acidificantes orgânicos ou inorgânicos via ração, para potencializar o efeito de enzimas que têm uma ação ótima em ambiente mais ácido, como as fitases, por exemplo. Essa associação também com o glicerol, né, que são os ácidos, os alfa-monoglicerídeos, né, que hoje o pessoal vem trabalhando bastante. Realmente, assim, é um campo vasto, né? E associação com óleos, né? Então, todas essas associações, esses consórcios que a gente vem observando no mercado, tudo isso vem aí como inovações e, claro, né, vão ajudando aí em todo esse processo, né? Hoje o Ministério da Agricultura vem liberando ano após ano, né, normativas novas e restringindo o uso de antimicrobianos, e a gente precisa estar preparado. Isso que eu ia te perguntar. Como que você vê esse cenário em que envolve biossegurança, redução de antibióticos, saúde intestinal, no futuro, pensando no futuro, mas também é a realidade hoje. Como que você vê os acidificantes se encaixando nesse cenário e melhorando esses pontos? Fundamental, né? Então, quando a gente pensa em alternativas, né, essa produção mais sustentável, e hoje, muito mais do que substituição no uso de antimicrobianos, a gente hoje vem evidenciando uma movimentação muito em rumo à sustentabilidade. Então, a gente hoje já sabe que ácidos orgânicos, né, via ração, via água, eles acabam melhorando muito a digestibilidade dos nutrientes, acabam reduzindo a excreção de nitrogênio, óxido nitroso nas fezes. Então, isso também tem um viés de sustentabilidade, e eu vejo isso muito como futuro. É aquilo que a gente vem hoje comentando e falando muito, que é esse processo de nutrição de precisão. Então, onde a gente otimiza ao máximo o aproveitamento dos nutrientes para que a gente tenha um máximo de performance, de sustentabilidade dentro dos sistemas de produção com menos antibiótico. Excelente. Pois é, Vitor, é uma aula, né, cara? Pois Rapaz, infelizmente, assim, a gente começa a se aproximar do final do episódio, a gente quer te ouvir mais um pouquinho, tá? Mas antes eu queria lembrar o público mais uma vez de nos seguir nas redes sociais, curte no YouTube, deixa o sininho ativado, né, Vitor? Sempre que tem os lançamentos dos episódios aí, semanalmente. Recebe a notificação, né? Recebe notificação ali e você sabe que já tem um episódio novo para você acompanhar. Temos o Insight 360 toda quinta-feira no Spotify também. Exato. E compartilha esse conteúdo com o seu colega de trabalho, com o seu vizinho, com aquela pessoa que você sabe que precisa entender que a acidificação ela vai muito além do que só redução de pH, né, cara? Exatamente. Que aula, Leonardo. É isso aí. Eu acho que vamos ouvir mais um pouquinho a Daiane. Vamos lá. Tá bem sensacional mesmo esse episódio. E, Daiane, eu queria que você, pra gente começar a encerrar esse episódio, trouxesse qual que é a dica que você deixaria pro técnico, pro produtor, pra equipe, para pessoas de granjas que querem usar os acidificantes de forma mais estratégica. Então, o que eu recomendaria, né? Eu tenho uma frase que é a seguinte: a acidificação, seja via água, seja via ração, sem estratégia, ela é um gasto, ela é um custo. Ao passo que, quando a gente coloca propósito, estratégia, conhecimento, passa a ser uma ferramenta de performance. Então, a gente tem que sempre ponderar, né? Fazer um diagnóstico. Qual é o meu desafio? O que eu estou esperando do uso de um aditivo, de um acidificante via água, via ração? Qual é o meu objetivo? Eu quero melhorar a digestibilidade, quero melhorar a qualidade de fezes, eu quero
melhorar controle entérico, eu tenho algum desafio, inclusive, que está lá no frigorífico, né? E que vem estourar aqui, eu preciso também auxiliar nesse controle. Então, eu tenho que entender a minha realidade de água, a minha realidade dentro da nutrição, para que eu possa ser o mais assertivo possível dentro do meu sistema de controle, né? Dentro do meu protocolo de controle de um programa de biosseguridade. Ô, Daiane, e o pessoal que nos acompanha, eles até comentam e gostam de ouvir insights e histórias das pessoas que passam aqui, né? Isso leva muito aprendizado. A gente falou hoje do pH da coragem, né, Leonardo? A jornada aí dos acidificantes na saúde intestinal dos suínos. Mas eu acho que vale a pena aproveitar a oportunidade que a Daiane está aqui. E, Daiane, assim, sobre toda a sua jornada de profissional, né? Que você chegou até aqui hoje. Se você pudesse deixar algum insight, pudesse deixar uma frase para o pessoal que está começando, que está lá na faculdade, que está buscando estágio. Qual insight, qual mensagem você deixaria para esses novos profissionais que vão entrar no mercado de trabalho em breve? Sim. Então, eu tinha um professor meu que falava sempre uma frase que eu nunca esqueço e que eu sempre repito, né, para os profissionais lá na American também. Nós temos que saber sempre muito de pouco e pouco de muito. Então, a gente é eterno aprendiz, um eterno aprendiz. E a gente não pode, muitas vezes, ficar ali, né, com aquele pensamento, não, minha área é essa, é aqui que eu vou atuar, é isso que eu preciso saber. A gente sempre tem que ter uma visão mais sistêmica, né? Como diz a nossa diretora, a gente precisa ter o olhar de floresta. Então, esse é o conceito. E nunca diga nunca, né? A gente sempre sai, às vezes, da faculdade... Não, a gente vai focar nessa área aqui. Isso, eu nunca vou trabalhar nessa outra área. E, às vezes, quando nós nos deparamos no mercado, é aquela área que nós não queríamos, que é o que vai nos dar emprego. Então, é isso que a gente sempre procura falar para quem está aí nessa jornada final da faculdade, porque é a realidade, né? É a realidade do mercado. Sim. Daiane, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente fica muito grato com essa aula que você trouxe e conseguiu explanar de forma brilhante sobre os acidificantes, sobre pH, sobre saúde intestinal. Foi muito bom mesmo ter esse bate-papo contigo, tá? Fica já o convite para um próximo episódio, né, Vitor? Muito obrigado, Daiane, em nome do podcast Granja 360. Fica aqui o nosso agradecimento. E assim, Leonardo, que aula, né? Estamos começando com o pé direito. Tenho certeza que esse ano 2026 vai ser um ano de muito conhecimento, de muito aprendizado e de muita experiência e boas histórias que nós vamos contar aqui ao longo desse ano. Com certeza. Daiane, muito obrigado mais uma vez. Agradeço também vocês, né? E fico aí à disposição para o que vocês precisarem sempre. Certo? Muito obrigado. Pessoal, não deixe de seguir, então, o Granja 360 no Spotify, YouTube e Instagram. Fica aqui o nosso agradecimento. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.